Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir agora, para você que vai assistir depois. Sandra, o que nós vamos falar hoje nessa live? Vamos conversar sobre as nossas necessidades emocionais. Bem-vindos, bem-vindas todas vocês. E o que isso traz de mudança, de melhoria para a nossa vida, né? Quando a gente atende, reconhece as nossas necessidades emocionais, nós vivemos melhor, vivemos com mais alegria. Então, para quem que é essa live de hoje? É para você que sente a necessidade de ser valorizado, de ser aprovado pelo outro. É para você que sente a necessidade de se sentir amado, de se sentir reconhecido. Então, essa live é para você, homem, essa live é para você, mulher. Boa noite, Silvia! Gente, sejam todos muito bem-vindos. Beatriz, que coisa boa! Eu estava com muita saudade de vocês, muitas saudades mesmo. Olha, esse nosso encontro aqui, embora eu não possa ver cada rostinho, mas é um encontro que eu considero tão íntegro, tão verdadeiro, tão profundo, por isso faz falta. Então, já começa aqui a dizer para mim, qual é a necessidade que você tem hoje, necessidade emocional, e que você não está atendendo? Para a gente já começar a externalizar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e assim, né, vamos ter uma live que realmente contribua com vocês. Ah, boa noite, gente, que coisa boa ter vocês aqui. Mogi das Cruzes, Alex, bem-vindo. Gente, eu falo do Distrito Federal. Às vezes as pessoas me perguntam, né, Sandra, você está em que cidade? Eu moro em Arniqueira, Distrito Federal, tá? Arniqueira porque aqui era uma região que se plantava mesmo muita arnica. Então vamos lá, deixa eu acenar aqui, mandar um tchauzinho para vocês. E vamos começar. Sandra, eu tô chegando agora, eu ainda não te conheço, eu vou me apresentar para vocês. Que coisa boa que a gente sempre tem pessoas novas conosco aqui. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou facilitadora em constelação familiar. Silvia, passei por Ourinhos, passei sim nessa nossa viagem, eu passei. Que bom! E eu utilizo, gente, todas essas técnicas e outras técnicas também para te ajudar a ressignificar as dores emocionais, as feridas emocionais, para que assim vocês vivam melhor, vocês vivam com mais segurança, com mais confiança, tá? Então, sou eu. Ah, que legal! Nossa, passei por muitos lugares bacanas. Nós decidimos na realidade, a princípio não iríamos viajar e depois nós precisamos ir. E aí não tinha mais tempo hábil para ver passagens aéreas e decidimos ir de carro. Então aproveitamos, fomos ver alguns amigos em algumas cidades em São Paulo. Infelizmente não deu para ver todos, né? E depois fomos para o sul, para o Paraná e Vaiporã, aonde é a cidade natal do meu esposo, aonde eu também tenho amigos. Então foi um passeio agradável, foi um passeio muito gostoso. Eu adoro viajar por esse nosso Brasil. Tanta cidade linda, é tanta gente maravilhosa, né? Então é isso, fui passando, passei aqui, passei ali. Ah, parabéns, Paulo de BH, que bom, Paulo. E eu acho que eu perdi aqui uma mensagem, ó. Tem também Paulo Afonso, Bahia. Ah, eu acho você muito séria, sorrisos verdadeiros, Deus abençoe. Ai, Selma. Gente, por incrível que pareça, né, já que nós estamos falando de necessidades emocionais, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa tímida e
por que que eu tô aqui, né, em frente a uma câmera conversando com vocês? Porque eu tenho atendido também as minhas necessidades, eu também tenho olhado para as minhas emoções e conforme a gente vai se curando, a gente vai conseguindo evoluir. Então, para vocês verem o quanto isso é importante, às vezes eu fico séria, né? É porque eu fico mesmo envergonhada. Mas conforme a gente vai conversando, conforme eu vou me abrindo, vou conhecendo vocês, vai facilitando, né? Vai ficando mais fácil sorrir para vocês e sorrir também com vocês. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa e vamos começar a conversar, né? Vamos refletir, porque é tão importante. Ah, antes de refletir, olha, tô enferrujada, né? Passei um dia sem fazer live na semana passada e já me esqueci. Gente, não deixe de compartilhar. Clica aqui nesse aviãozinho, fico vermelha. Agora pronto. Sabe que esse sorriso também é de timidez, né? Às vezes as pessoas falam assim, a gente fica um pouco envergonhada e sorri, fica vermelha mesmo. Ai, que legal. Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês, viu? E como isso faz parte, né? Esses nossos encontros aqui faz parte da minha missão de alma. Eu enfrento a minha timidez, eu enfrento o que precisa para estar aqui, porque eu sei que essas palavras que eu trago, elas podem tocar o coração de muitas pessoas. E um dia, o que eu quis foi que alguém tivesse me tocado com palavras também, mas infelizmente há um tempo atrás, né, não tinha rede social como tem hoje, as informações elas não eram abertas como são hoje, né, as coisas eram muito fechadas e para a gente ter acesso à informação, a conhecimento, não era assim tão fácil. Então hoje eu faço tudo isso aqui, enfrento a câmera, enfrento também a timidez para poder contribuir com vocês e espero que realmente contribua, viu? Boa noite, lindona. Ah! Pronto, hoje vocês estão me deixando envergonhada, né? Selma, ó, você é linda por dentro e por fora, para ver, para Paulo Afonso Bahia. Obrigada, todos vocês são, né, gente? Tudo que a gente vê no outro, a gente também tem dentro da gente. Então, às vezes o que falta é a gente olhar um pouquinho para dentro de nós, né? Porque todos nós somos luz e isso aqui já faz parte do nosso conteúdo de hoje, necessidade emocional. E às vezes a gente tem tanto medo de ver a nossa luz, às vezes a gente tem tanto medo de deixar essa luz iluminar e daí a gente fica na escuridão. Porque por mais que as pessoas falem, né, eu vivo na escuridão, eu tenho medo da escuridão, mas é mais fácil você lidar com a escuridão do que você lidar com a sua luz. Muitos de nós não quer reconhecer porque se sentiu desvalorizado ou desvalorizada, né, a sua própria luz. Mas nós estamos aqui para fazer essa chama, essa luz que vive dentro de você, ó, crescer, para você também iluminar por onde você passar. Ah, eu também tava com saudades, Zenilda, que legal, tava com saudades, Zélia. Então vamos lá. Vamos começar a refletir e antes de refletir, que agora eu tô lembrando que vocês me deixaram envergonhada, ó, clica aqui nesse aviãozinho, convide as pessoas que vocês amam. Esse assunto ele é muito importante. Ele é tão importante, tão profundo, que na maioria das vezes ele é negligenciado. Eu, você, todos nós temos emoções, temos necessidades emocionais e muitas vezes a gente deixa as nossas necessidades, ó, encostadinha num canto, a gente nem quer olhar para elas, ou porque não sabe como lidar com elas, ou porque não tem tempo, né? Tá no corre-corre da vida, preocupado e preocupada em trabalhar, em pagar as contas, em cuidar da família, e a gente vai se deixando de lado. E isso não é bom, por isso nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? Diga
para mim aqui nas mensagens, ou se você é uma pessoa meio tímida como eu, apenas sinta. Deixe o seu coração conversar com você. Qual é a necessidade que você tem hoje que você não está atendendo? Você tem necessidade de se sentir feliz? De se sentir aprovado, aprovada, reconhecido, reconhecida? Qual que é a necessidade que você tem que você não está suprindo? Vamos começar a refletir sobre isso porque é muito importante. E aqui nós vamos ter alguns entendimentos, tá? O intuito não é trazer uma aula para vocês, mas é trazer uma reflexão, um conteúdo simples, mas que vá te ajudar. Tá, você sofre um pouco com a necessidade grande, né? Entendi, Selma. Selma, agora, peraí, faltou um pouquinho. Selma, necessidade de quê? Necessidade de estar na companhia dos outros, é isso? Porque seu esposo se sente isolado da família? Necessidade de estar em companhia, de ter aprovação? É importante vocês escreverem, porque quando vocês escrevem aqui, vocês estão externalizando um sentimento. Quando vocês olham para o que vocês estão escrevendo para mim, vocês já estão em processo terapêutico. Porque muitas vezes a gente não quer escrever, né? A gente não quer olhar, a gente não quer sentir. E eu sei que é desafiador quando eu peço para vocês, escreve aqui para mim o que você sente. Porque quando você escreve, você precisa externalizar, você precisa reconhecer o que você sente. E aí é desafiador, porque dói um pouquinho mais, né? Mas a partir do momento que você escreve, você começa a abrir espaço no seu coração para você ser tocado pelas minhas palavras, para que você encontre um caminho para você resolver o que você precisa, tá? Então, é muito importante esse movimento de vocês parar de procrastinar, ser reconhecida, né? Então, vamos refletir sobre isso. Eu até deixei uma enquete no meus stories falando o seguinte: qual é a necessidade que você tem? De aprovação, de se sentir feliz, de ser reconhecida? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Disparada foi a necessidade de se sentir alegre e feliz. E nós vamos refletir mais sobre isso, porque é muito importante nós valorizarmos as nossas emoções, as nossas necessidades, tá? E vamos começar então a refletir. Quando começou as suas necessidades emocionais? As suas necessidades, elas começaram lá na sua infância, quando você precisava se sentir um homem ou uma mulher amado, protegido pelos pais, né? Quando você tinha necessidade de segurança, quando você tinha necessidade de aprovação, porque a gente quer o quê? A gente quer pertencer. Só que quando a gente é criança, a gente não entende sobre as emoções, a gente não entende o que se deve ser feito, né? Nós não temos ainda essa capacidade e cabe a quem fazer isso por nós? A nos ensinar a sentir, a entender, a expressar. Cabe aos nossos pais, aos nossos cuidadores, e nem sempre isso acontece, né? Às vezes, as nossas emoções, elas não são valorizadas. Muitas vezes já começou lá na infância essa questão de você querer ser feliz e não se sentir feliz. Essa necessidade de se sentir amado, de se sentir protegido, de se sentir respeitado, de se sentir feliz, de ter prazer nas pequenas coisas da vida. Então, eu preciso trazer esse entendimento para você, porque as necessidades que nós temos hoje na nossa vida adulta, elas estão conectadas intimamente com as necessidades da nossa criança interior. Porque nós crescemos, né? Eu tô aqui com os meus 45 anos, vocês estão aí com seus tantos anos de vida, mas a nossa criança interna, ela ainda vive aqui dentro. Ela ainda quer que sejam atendidas as mesmas necessidades da infância
E é claro que como nós fomos crescendo, né, as necessidades foram aumentando, porque a gente cresce e cresce a dor, cresce a necessidade, cresce tudo com a gente. Então, nós precisamos hoje entender que a necessidade emocional, ela não pode ser negligenciada. Ó, a Carla tá falando assim, Sandra, na verdade eu preciso aprender a ser mais feliz, ser mais alegre e acredito que isso acontece quando aprendemos a nos amarmos. Exatamente. Só que não é só isso, sabe, Carla? A gente precisa se conhecer melhor. Porque muitas vezes a gente quer ser feliz, o que a gente faz para ser feliz? A gente busca uma diversão, muitos de nós buscam vícios, né? Para dizer, nossa, eu tô me divertindo. E aí a gente tem uma falsa felicidade. Porque essa felicidade, se ela não é entendida na essência da nossa criança interior, a gente vive uma vida fazendo muitas coisas para se sentir feliz e essa felicidade ela é momentânea. E aí você pode se questionar, Sandra, mas a felicidade não é momentânea? Há quem diga que sim, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ela pode ser duradoura também. É claro que ao longo da vida nós temos níveis de intensidade, mas quando você entende a essência do que você precisa, você passa por mais tempo feliz, por mais tempo de alegria. Você acaba deixando de oscilar demais entre a felicidade e a tristeza. Você passa mais tempo na felicidade. Então, não é bem assim que a felicidade é momentânea, sabe? Tudo depende. Tudo depende do quanto você se conhece, do quanto você se valoriza e do quanto você se ama. Mas isso é para dizer para vocês que é mais fácil falar do que sentir. Muitos de nós, a gente não consegue nem nomear as nossas emoções, as nossas necessidades. Às vezes as pessoas conversam comigo e falam assim, Sandra, na realidade eu não sei bem o que eu quero, o que eu sinto. Por quê? Porque quando nós éramos crianças, ninguém ensinou isso pra gente, né? A gente entender as nossas emoções, a gente se sentir crianças adequadas com o que a gente tinha ali no momento, com a emoção que a gente estava sentindo. Então a gente cresce sem entender direito o que a gente está sentindo, o que a gente quer. Então o primeiro passo é você entender, é você se conhecer, para você realmente saber quais são as suas necessidades emocionais que precisam ser atendidas. Tá, preciso aprender a me amar mais, olhar para mim. Exatamente isso. Esse é um ponto muito importante, Carla. Olha, você já foi na ferida dele, abandono, da família, sem amor recebido, tá? Lembrei, Selma. E, Selma, eu preciso te falar uma coisa, eu não me lembro se eu falei. Gente, todo processo de cura, seja ele qual for, ele é um processo, ele é um caminho. E a gente não pode achar que a gente faz uma terapia, faz uma constelação, escuta uma live e tudo tá resolvido, porque não é assim. É um processo, tá? Mas o importante é a gente começar a caminhar. Se eu não tivesse saído, pego meu carro aqui no Distrito Federal e começado a dirigir, eu não teria chegado no Paraná. Entende que a gente precisa começar a caminhar? E conforme vocês vão caminhando nesse processo de cura emocional de vocês, vocês vão evoluindo. Cada dia vocês vão ficando mais fortes, cada dia vocês vão se conhecendo mais. E daí sim, uma live, uma constelação, uma mentoria, seja que processo for que você use na sua vida, ele vai agregando, ele vai somando. Às vezes você lê um livro e você tem um aprendizado, você já se conhece um pouco mais. Obrigada pelos coraçõezinhos e pelos rostinhos, que lindo! Então, é importante a gente começar a caminhar, porque senão o processo ele tá sempre longe, mas quanto mais você caminha, mais você vai sentindo
essa concretização da cura emocional, tá? Não deixe, viu, Selma, de continuar o exercício. Se eu não me engano, eu passei um exercício para ele e para você, né? E vamos entender uma coisa que eu vou falar mais pro fim da live para não quebrar a estrutura, tá bom? Mas aí vai servir para você também, tá bom, Selma? E aí, vamos lá, ó, a mesma idade, ok. Que dor profunda, dói mesmo. Exatamente, dói demais. E você já foi criada com amor, com carinho, com ternura, né? Eu entendo, não é fácil, não. E aí, gente, vamos aqui entender um pouco mais sobre as nossas emoções, né? Essas emoções do passado, elas deveriam ter sido atendidas pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores. Infelizmente, a maioria dos nossos pais, eles não souberam lidar com emoção, com sentimento. E aí a gente cresce e como que essas emoções ficam hoje na nossa vida atual? Eu vou trazer essa informação para vocês porque é muito importante, tá? Na nossa vida de adultos, na minha, na de vocês hoje, o que a gente sente? A gente sente necessidades emocionais quase que as mesmas da infância, só que com uma pitadinha a mais. A gente sente também um vazio de alma, um vazio existencial. Muitos de nós chega nessa fase madura e a gente pensa o seguinte: poxa, o que eu tô fazendo nesse mundo? Qual que é o meu propósito de vida? O que eu devo fazer? A gente começa a se questionar, porque lá atrás faltou muita coisa. Faltou segurança, reconhecimento, faltou aquela autorização para a gente poder viver, se realizar. E aí, talvez você que esteja me assistindo, desculpa, não se recorde de nada disso, porque essas emoções, na maioria das vezes, elas estão no inconsciente. Às vezes, elas vêm para a consciência, como é o caso do que a Selma está relatando, mas na maioria dos casos é inconsciente. E quando vem para a consciência, a gente começa a buscar um caminho de cura. Alguns buscam esse caminho, outros não querem buscar o caminho, por qualquer que seja a razão, porque não acreditam, porque acham difícil, né? Mas o fato é que nós precisamos entender que hoje essa falta de ter tido nossas necessidades emocionais atendidas, elas têm sintomas. Além das necessidades que vocês têm hoje, assim como eu, de se sentir bem, de se sentir feliz, de se sentir valorizado, reconhecido, né? Nós temos ainda esses outros sintomas. E um deles está relacionado à nossa profissão. Daí, a gente observar que hoje tantas pessoas na melhor fase, né, na fase madura da vida, não têm prazer no trabalho, não se sentem felizes, e daí essas pessoas estão buscando um outro caminho, fazem uma transição de profissão, como eu fiz, né? Como eu fiz também. Então, isso é para dizer para vocês que não tem nada errado a gente querer mudar. Nós estamos atendendo uma necessidade emocional também, e isso é importante, porque sempre que a gente deixa de atender as nossas necessidades, o que acontece? Dor, tristeza, insatisfação, insegurança, ressentimento, mágoa. Então, as nossas necessidades, elas precisam sim ser atendidas. Por quê? Porque somos seres humanos, temos essa necessidade de afeto, de vínculo, de amor, porque no fundo, a gente pode resumir tudo isso numa necessidade de se sentir amado, de se sentir amada. E aí, muitos de nós, sem querer olhar para as emoções, porque tem gente que acha que você atender uma necessidade emocional é fraqueza. Sabe? É frescurinha. Quando você diz para uma pessoa, olha, me dá um abraço,
eu tô precisando de um carinho, né? Tem gente que fala assim, nossa, que frescura, né? Para de frescura, não é? Não tem gente que fala esse tipo de coisa? E às vezes, inconscientemente, a gente deixa de atender às nossas necessidades emocionais porque a gente tem isso no inconsciente, que é frescura, que não tem importância. Você vai atender necessidade emocional para quê? Se você já cresceu, se você não é mais criança. Só que essas necessidades, elas ainda estão dentro de nós e elas precisam ser atendidas para que a gente viva uma vida adulta feliz. E o que mais, né? Quando a gente chega hoje nessa nossa fase adulta, se a gente não atende essas necessidades emocionais, a gente fica muito na defensiva. Nós temos a necessidade de nos defender de tudo e de todos. Inconscientemente, é como se o mundo estivesse contra você, se as pessoas estivessem contra você. Mas tudo isso está acontecendo porque você não está percebendo que você tem necessidades emocionais que precisam ser atendidas. Você não está entendendo que você precisa se preencher, que você precisa se sentir uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. E às vezes você até entende que você quer se sentir feliz, que você quer se sentir reconhecido, reconhecida, mas você não sabe o que fazer e como fazer. E a gente cobra isso dos outros, né? Só que não tem mais fundamento cobrar nada disso dos outros, porque quem deveria ter atendido às suas necessidades na infância eram seus pais. Se você hoje é uma mulher, um homem adulto que está me ouvindo, quem que vai fazer isso por você agora? Os seus filhos? A sua esposa? O seu marido? Não tem fundamento. E é aí que começa os problemas na família, né? Os pais que sentem muita necessidade emocional, mas que não reconhecem as suas necessidades e daí fazem muito pelos filhos ou fazem menos pelos filhos. De qualquer forma, transfere uma dor emocional, porque não sabe lidar com as suas próprias necessidades emocionais. Então, essa introdução é para dizer para vocês o quanto é importante a gente reconhecer as nossas necessidades, né? E outro fator importante que quando a gente se torna adulto, se a gente não atende às nossas necessidades emocionais, a gente se envolve com relações adoecidas. Nós temos amigos, nós temos parceiros de vida que são pessoas extremamente tóxicas e tudo isso tem a ver com necessidades emocionais que não foram atendidas. Então, vamos começar a entender que quando você deixa de atender uma necessidade emocional, você, além de não se sentir bem emocionalmente, você tem sintomas na sua vida, no seu relacionamento amoroso, amigável, na sua própria saúde, porque toda necessidade emocional que você deixa de atender gera em você o quê? Gera em você medo de viver, ansiedade, depressão, tristeza, baixa autoestima, procrastinação, autossabotagem. Então observe o quanto é importante todos vocês começarem a atender às necessidades emocionais de vocês. Porque necessidade emocional não é frescura, é necessidade. É um componente da sua vida, da sua existência. Quanto mais feliz você tá, quanto mais você se sente uma pessoa satisfeita emocionalmente, mais você transborda essa satisfação para sua família, para os seus relacionamentos, sejam eles amorosos, profissionais ou amigáveis. Então, tudo começa com você, tudo começa por você. E como hoje eu tô falando com pessoas adultas, né? Não tem mais aqui nenhuma criança, ou pelo menos eu acho que não. O que a gente deve fazer enquanto pessoas adultas? Nós mesmos atendermos às nossas necessidades. Se você tem uma necessidade aí,
Liste as suas necessidades primeiro para você reconhecer as suas necessidades. Mas eu vou dar aqui um exemplo. Se você tem uma necessidade de se sentir alegre e feliz, comece a fazer coisas que te deixam assim, que te deixa feliz, que te deixa alegre. O que você gosta de fazer? É dançar? É viajar? É fazer um exercício? É correr? O que te deixa alegre e feliz? Comece a fazer. Isso vai ter sim uma transformação dentro de você. Isso vai liberar hormônios, isso vai te deixar uma pessoa com mais energia. Sandra, a minha necessidade não é de alegria, é de reconhecimento. Então comece você se reconhecendo. Comece você reconhecendo que você é uma pessoa que tem talento, que você é uma pessoa que tem valor. Porque hoje quem faz isso por você é você. Se você precisa da necessidade de aprovação, aprove você, os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas vontades. Então, o que eu quero trazer e que eu acredito ser uma das informações mais importantes aqui, é que as necessidades que você tem hoje, é você quem tem que atender. Sandra, se eu atender a minha necessidade de amor, de afeto, eu vou me curar? Depende. Por quê? Porque tudo isso começou na infância. Se essa ferida emocional, ela tá muito grande, muito latente em você, não vai ser o suficiente você se amar, você se valorizar. Você precisa ressignificar também o trauma. Mas você começar a cuidar de você, a se valorizar, a se respeitar, já é um comportamento que vai trazer um alívio. E conforme você se fortalece nas suas necessidades emocionais, você consegue caminhar um pouquinho mais. Então, você precisa começar a atender às suas necessidades e, claro, se autoconhecer. Porque às vezes você até sabe, né, que você não precisa da aprovação do outro, mas você tá ali. Poxa, eu sei que eu não preciso que ninguém aprove a minha roupa, a minha emoção, o meu comportamento, mas no fundo eu quero a aprovação do outro. Se você sente essa necessidade de no fundo precisar da aprovação do outro, aí você sabe que a sua ferida emocional, ela está mais profunda. E daí não basta apenas o comportamento, né? Você precisa também de uma terapia, uma constelação familiar pode te ajudar e muito nesse processo, qualquer uma das minhas mentorias, mas o fato é que você precisa começar a fazer algo hoje por você. Qual que é a necessidade emocional que você tem hoje que você não está atendendo? Comece a atender a sua necessidade hoje. Pode ser que não seja o suficiente? Claro que pode, né? Porque você está vivendo há muitos anos com necessidades sendo negligenciadas, então não é do dia para a noite que as coisas vão se resolver. E pode ser que você precise sim de uma constelação familiar, mas o primeiro passo é comece. Comece, aceite que você é um ser humano, que você tem necessidades emocionais e que ter essas necessidades não te diminui, não te deixa uma pessoa fraca, frágil, muito pelo contrário. Quanto mais você reconhece as suas necessidades, a necessidade de amor, de carinho, de afeto, de segurança, de se sentir confiante, quanto mais você reconhece isso e quanto mais você faz isso por você, mais você se fortalece. Fraco é aquela pessoa que diz assim: eu é que não tenho necessidade emocional. Não, isso não é pra mim, isso é coisa de gente fraca, isso é coisa de mulherzinha, né? Porque tem gente que fala esse tipo de coisa. Essa pessoa que não reconhece as suas necessidades emocionais é uma pessoa que tá tão ferida emocionalmente, é uma pessoa que sofre tanto e que não reconhece as suas fragilidades. Porque necessidade emocional, olha o quanto a necessidade emocional ela é importante.
Quando você supre as suas necessidades emocionais, você se fortalece emocionalmente. Você desenvolve músculo emocional. Você desenvolve inteligência emocional, saúde emocional. E se as suas emoções vão bem, olha o que acontece. A sua conexão espiritual se expande. E você é uma pessoa que desenvolve, algumas pessoas vão chamar de fé, de sexto sentido, né? De intuição, o que você quiser chamar, tá tudo bem, é o que faz sentido para você. Mas quanto mais conexão emocional e espiritual você tem, mais você se fortalece, mais a sua vida floresce, mais a vida flui. Você é como um rio. Só que, se você não entende, não atende às suas necessidades emocionais, você é um rio parado. Tá ali uma água parada, que não vai para lugar nenhum, que não se mexe. Agora, se você atende às suas necessidades emocionais, você é como um rio que está fluindo pela vida. Você é um rio que vai desaguar no mar. E esse mar é o quê? É a felicidade, é a alegria, é a satisfação, são os bons relacionamentos que você vai viver. Então, o que eu quero deixar de informação para vocês aqui desse nosso bate-papo noturno? Atenda às suas necessidades emocionais. Isso não é frescura. Isso é muito importante para a sua própria vivência, para o seu bem-estar e para o bem-estar de quem está à sua volta. Se você é uma pessoa que se aprova, que se reconhece, que se ama, imagina, se você se ama tão bem assim, o teu parceiro ou a tua parceira de vida vai fazer o quê? Te amar também. Porque as pessoas só fazem conosco o que a gente também faz com a gente. Então, se a gente não se ama bem, o outro também não vai amar a gente bem. Agora, se você tá bem emocionalmente, se você se ama direitinho, você é capaz de amar os seus filhos bem, você é capaz de trabalhar e ter um bom relacionamento com as pessoas do seu ambiente de trabalho, você é capaz de ter relacionamentos amigáveis, saudáveis. E aqui eu preciso abrir também um parênteses. Amigos verdadeiros, amigos saudáveis, eles te ajudam no processo de cura. Não aqueles amigos que dão uma batidinha nas suas costas para dizer assim, que você é uma vítima da vida, que você tem razão, que necessidade emocional é besteira. Não, esse tipo de amigo não. Mas aquele amigo verdadeiro, aquele amigo que quer te ver bem, aquele amigo que valoriza as suas decisões, que valoriza você na sua essência, esse amigo faz diferença na sua vida. Esse amigo faz diferença no seu processo de cura. Olha só, Selma, é verdade. Então, Selma, gente, a Selma colocou uma coisa aqui, importante. Ela diz que ela pede beijo e que não é bem assim, né? Que o marido acha que ela tá cobrando, que ela pede uma flor e ele acha frescura. Então, o que a gente faz numa situação dessa? Primeiro, a gente começa a fazer isso por nós. Compre flores para você, colha flores para você, beija. Você mesmo comece a se beijar, você mesmo comece a se amar. Porque quando a gente faz isso com a gente, o outro começa a fazer. Porque sempre que a gente pede para o outro um beijo, um abraço, um carinho e o outro não consegue dar, é porque o outro tem as suas próprias feridas emocionais também. Então, daí a importância de nós mesmos fazermos por nós o que a gente gostaria que o outro fizesse. Sandra, aí vem a pergunta, né? Mas você sempre fala nas lives que relacionamento amoroso é um contrato, um negócio, né? É um negócio onde os dois têm que dar. Sim, os dois têm que dar. Mas se o outro não está podendo dar porque tem uma ferida emocional, você vai deixar de se amar por isso? Não, você precisa se dar, você precisa se amar, se valorizar, se presentear e aí incentivar o outro a buscar o seu processo de cura, para que essa pessoa entenda que é importante ela
demonstrar esses afetos, esses carinhos, porque todos nós somos pessoas que necessitam de afeto, de carinho, de amor, de segurança, de reconhecimento, de valorização. Então, a gente precisa primeiro se dar e depois vir para as nossas relações, não naquela carência total, mas querendo e tirando dessa relação o que o nosso parceiro e o que a nossa parceira pode nos dar. Quando a gente se ama muito direitinho, quando a gente preenche as nossas próprias necessidades emocionais, os nossos relacionamentos, eles começam a ficar mais leves, eles começam a fluir mais. E aí, é claro, né? Vamos entender aqui uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes. Existem 3 tipos de assuntos. Os assuntos que dizem respeito a você e que só você pode resolver, só você pode fazer por você. Os assuntos do outro, que no caso são os nossos parceiros de vida, né? Ou as nossas parceiras. Por quê? Se o outro não pode dar pra gente, por qualquer que seja a razão, é um problema do outro. Ele precisa resolver esse problema. E tem assuntos que só cabe a Deus resolver. Então, a gente vai se ocupar de que assunto? Dos nossos, das nossas necessidades emocionais, do que a gente precisa para se sentir bem, para tocar a vida, para se realizar. E aqui já vai uma outra informação importante. Sandra, é só aceitar e começar a fazer as coisas por mim? Não. Você também precisa começar a deixar de fazer as coisas pelos outros, porque a gente prioriza muito as necessidades do outro, o problema do outro, as emoções, e a gente se esquece das nossas. Então você precisa, todos vocês, começarem a se valorizar, a se colocarem em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu tô muito bem emocionalmente, quando eu me amo direitinho, o meu relacionamento com meu marido flui. Por quê? Eu não preciso mais que ele me ame, porque eu já me amo. Sandra, mas seu marido não te ama? Claro, né, que ama. Eu tô fazendo uma analogia, porque daí o que a pessoa vai entregar para você de amor, de sentimento, de atenção, de tudo, não é aquela necessidade que você está carregando da sua criança interna ferida dentro de você. A sua criança interna, ela está sendo cuidada e curada por você, e o que você está recebendo de amor e de reconhecimento do seu parceiro é para nutrir apenas o seu relacionamento amoroso e não a criança ferida que tem dentro de você. E assim o relacionamento ele fica mais leve. Ele fica mais fluido, muito mais fácil de você viver, de se relacionar. E olha, se você tá feliz, se você tá bem, olha o que você transfere para os seus filhos: alegria, felicidade. Você ensina também que a gente deve se amar, que a gente deve se respeitar. E você está construindo uma família mais equilibrada, mais saudável. Então, comece a se priorizar. E conforme você vai se priorizando, você precisa pegar um tampão de ouvido e pôr no ouvido. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão apontar o dedo para você e vão dizer assim: nossa, como você tá egoísta, agora você só pensa em você. Você faz exercício, você atende às suas necessidades, você agora não faz mais as coisas pelos outros. E no início, isso dá uma dorzinha, né? Porque normalmente quem diz pra gente que nós somos egoístas são as pessoas que nós amamos, da família, o marido, alguém do trabalho, a esposa. É a pessoa que aponta o dedo e fala: nossa, como você tá egoísta. Mas por que isso está acontecendo? Porque antes você não se priorizava, você não olhava para suas necessidades emocionais, você sempre tinha tempo para o outro, mas não tinha tempo para você. Quem aqui não é craque em resolver problema do outro? Do amigo, da amiga, do filho, da empregada, do empregado.
Quem aqui não é craque? Porque nós somos craques nisso, né? A gente resolve o problema de todo mundo. A gente olha e fala assim, ih, amiga, ih, amigo, você tá precisando é sair, sorrir um pouquinho com os amigos, você tá precisando jogar uma partida de futebol. Não, amiga, sabe o que você tá precisando? Você tá precisando de levantar a sua autoestima, de passar um dia no spa. Nós somos bons, né, para resolver o problema dos outros, mas e os nossos? E as suas necessidades emocionais? Por que você não resolve? Por que você não passa um dia no spa? Por que você não joga uma partida de futebol com seus amigos para sorrir um pouquinho? Por que você, mulher, não pega e tira uma tarde para você e vai assistir um filme no cinema? E vai fazer algo que você goste, caminhar no parque? Nós somos bons demais para resolver o problema dos outros, para entender as necessidades dos outros, mas e as nossas? Então, essa live aqui é para você refletir, é para você começar a vislumbrar as suas emoções, as suas necessidades, porque as suas necessidades são as mais importantes. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, olha só, vamos recapitular o nosso processo de cura aqui para ajudar todo mundo. Ó, verdade, né? Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. Que entra tanta mensagem, sobe tão rapidinho aqui. Exatamente, Selma, você só está tendo condições de ajudar o seu esposo porque você se cuida, mas tenha sempre essa consciência que você precisa mesmo se cuidar e cuidar cada dia mais de você, porque só quando a gente se ama bem direitinho, a gente pode ajudar o próximo. Por que hoje eu consigo ajudar as pessoas que me procuram? Porque eu tenho, ao longo da minha vida, curado as minhas feridas emocionais. Eu tenho, ao longo da minha vida, aprendido a atender as minhas necessidades. E é muito mais fácil quando a gente entende isso e já passou por isso, porque é mais fácil da gente compreender, da gente entender. Não que o seu processo de cura, pessoas queridas, sejam os mesmos que os meus, mas cada um tem um caminho, mas muitas coisas são muito parecidas, porque as nossas feridas emocionais, elas tiveram origem na infância. As nossas necessidades emocionais, elas precisam ser atendidas. Então, facilita o processo. Então, vamos lá, costurando aqui tudo que a gente está conversando. Exatamente. Agora, Selma, ó, a Selma falou uma coisa importante, que nós precisamos ser positivos em tudo que fazemos. Sim, a positividade é algo importante, porque ela eleva a nossa energia. Agora, o porquê que isso dá certo para você numa escala maior, Selma, e para mim e para outras pessoas? Porque nós já estamos num processo de cura. Agora, a pessoa que ainda tem muitas feridas emocionais, feridas muito fortes, você pode conversar com ela e ser positiva, e pode dizer para ela ser positiva, e para ela isso não tem tanto efeito, porque a dor dela ainda é muito profunda. É mais ou menos como a gente como a minha avó sempre dizia, né? É fácil você fazer caridade quando não te falta nada, entende? Então, se a gente consegue fazer caridade com outras pessoas, com aquilo que a gente tem, aí é mais fácil. Agora, difícil é a pessoa fazer caridade sem ter atenção, sem ter carinho, sem ter dinheiro, sem ter amor. Então, é mais ou menos a mesma analogia. Ai, gente, eu fiz alguma coisa aqui, peraí, tem um telefone tocando e atrapalhando a gente, desculpem. A LCB, que bonitinho, falou assim, esse horário é muito bom, consegui acompanhar tudo, que bacana. Olha, às vezes eu não posso fazer esse horário, mas as lives sempre ficam gravadas. Se você assiste a live, se você tem uma dúvida, quer um comentário, escreve na live, deixa lá nos comentários, me manda um direct que eu respondo, eu atendo com muito carinho. Se às vezes eu demoro
é porque aconteceu alguma coisa, como nesse período que eu estava em viagem, né? Oscilou muito a internet, então eu não consegui responder em tempo real, mas eu atendo as pessoas com muito carinho, com muito respeito, tá? Deixa eu ver. Tá. Olha, Elisa, se você ainda não sabe como se valorizar, não se culpe, mas eu vou te trazer algumas informações importantes, tá? Comece reconhecendo os seus valores. Faça uma lista das suas habilidades, dos seus talentos. Poxa, eu sou uma mãe amorosa, eu sou uma mãe cuidadosa, eu sou uma esposa fiel, eu sou uma profissional que entrega o trabalho no tempo correto, que atendo as pessoas com cortesia. Então, liste algumas das qualidades que você tem para você começar a se valorizar. Daí você pode se perguntar, Sandra, isso é o suficiente? Não, isso não é o suficiente. Por quê? Alguma coisa no seu inconsciente está te impossibilitando de se valorizar como deveria. E normalmente é um trauma da infância. Então, é preciso também você buscar autoconhecimento. E isso vale para todos, tá? Buscar o autoconhecimento para que cada dia mais você entenda o que está dentro de você e você possa ter atitudes contrárias ao que está te ferindo. E sim ter atitudes que vão cicatrizar essa ferida. Então, comece fazendo isso. Lixe as suas qualidades e reconheça que você tem valor. Não vai ser o suficiente porque no seu inconsciente tem algo te impossibilitando. Mas comece fazendo isso e venha se autoconhecer. Existem muitas ferramentas de autoconhecimento. A constelação familiar é uma ferramenta. As minhas mentorias, tanto a mentoria só para mulheres, quanto a mentoria individual, quanto o meu método solar, são ferramentas de autoconhecimento, né? Claro que se você lê um livro, é uma ferramenta também de autoconhecimento. Só que o livro, para você ter uma resolução para sua ferida emocional, você precisa saber muito bem que livro ler. Você precisa já estar trilhando o caminho do autoconhecimento, porque não é assim, você lê um livro e você se cura. Eu já perdi as contas de quantos livros eu li. Então, a terapia, a constelação familiar é o caminho mais rápido. Por que eu digo isso? Porque quem sofre tem pressa, né? É igual quando a gente está com fome. A gente precisa logo se alimentar, almoçar, tomar um café da manhã. Tem cabimento alguém falar assim para você, ou você pensar, poxa, eu tô com fome, o que eu vou fazer? Bom, já que eu tô com fome, eu vou então ao mercado, eu vou comprar o alimento, eu vou higienizar o alimento, eu vou preparar o alimento, quando ele estiver cozido, preparado, eu vou me alimentar. Na hora que a gente tá com fome, a gente quer matar a fome, a gente busca ali algo que vai ajudar de forma mais rápida. Você come uma fruta, uma castanha, você come algo que está mais fácil. Então, a gente precisa entender que com as feridas emocionais, a gente precisa também desse processo mais rápido para que a nossa vida flua. Porque uma ferida emocional, ela tem impacto na saúde, ela tem impacto nos relacionamentos, ela tem impacto na sua autoestima, na autossabotagem que você faz. Então, a gente não pode ficar esperando. Claro que depois que você já começou o seu processo de cura, você pode ler um livro e você vai lendo outros livros e vai se aprimorando. Mas vocês precisam ter esse entendimento que dependendo de como essa ferida emocional está dentro de você, não basta apenas essas atitudes, né? Mas essas atitudes já são o início. Então, comece. Por onde? Pelo início. Comece fazendo, tendo essas pequenas atitudes, comece reconhecendo que você precisa suprir as suas necessidades emocionais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso é muito importante, gente. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender é o que a OCB 21 tá falando, ó. Eu tinha dificuldade em dizer não. A gente precisa desenvolver essa habilidade de dizer não. Por quê?
Sempre que você diz sim para o outro, normalmente você diz não para você. Então não é que você não consegue dizer não, você diz não, só que você diz para você todo dia, né? Cada vez que você diz sim para uma pessoa ou para alguma coisa, para uma situação, você diz não para você. O que que a gente precisa aprender? A inverter o polo, a dizer sim para a gente e não para o outro. E aí você começa a se priorizar, a atender às suas necessidades. Por quê? Porque quem vai te fazer feliz, quem vai te reconhecer, quem vai te aprovar, quem vai te trazer confiança, segurança, é você em primeiro lugar. Se o seu marido, se o teu trabalho, se qualquer coisa externa depois trouxer esses sentimentos para você, ótimo, maravilha. Mas em primeiro lugar é você quem faz isso por você. E aí, recapitulando, você precisa então atender às suas necessidades, aceitar que você tem necessidades. Sandra, eu nem sei quais são as minhas necessidades. Sim, eu sei que é desafiador. Muitos de nós não aprendeu a sentir, né? Não aprendeu a permitir que as emoções aflorassem. Então, comece a fazer uma lista, comece fazendo uma lista das suas necessidades. Olha, eu quero ser feliz, eu preciso me aprovar, eu preciso me respeitar, eu preciso me valorizar, eu preciso me amar direitinho, eu preciso de quê? De reconhecimento, eu preciso de autoconfiança. Comece listando tudo que você precisa e daí você vai atender uma necessidade por vez. Sandra, eu tenho necessidade de estar no meio de pessoas. Então busque atender essa necessidade de ter bons amigos, de ter um ambiente saudável. Mas a gente precisa entender que a gente precisa realmente escolher. Por quê? Porque quando você aceita qualquer tipo de amigo, qualquer tipo de relacionamento, ali você só está evidenciando as suas feridas emocionais. Agora, quando você tem amigos saudáveis, né? Companhias que somam, que agregam na sua vida, aí você está no seu processo de cura, você está caminhando, porque é um processo. E tudo faz parte do processo de cura. Você olhar para suas necessidades, você ter amigos, você se divertir, você sorrir, você se cuidar, cuidar do seu corpo, cuidar do seu coração, você fazer terapia, você ler um bom livro, você se autoconhecer, você se constelar. Tudo isso faz parte do processo de cura. Então, o processo de cura não é uma única coisa. É um conjunto de coisas que vão fazer com que você se melhore, com que você se sinta cada dia melhor, tá? E entendendo que você precisa usar um tapa-ouvido, porque as pessoas vão sim apontar o dedo para você e te chamar de egoísta. Sandra, como que você sabe disso? Porque eu senti isso na pele. A partir do momento que eu comecei a me amar, a partir do momento que eu comecei a me cuidar, a partir do momento que eu comecei a me priorizar, começaram a dizer para mim, nossa, como você é metida, como você é egoísta, só pense em você. Eu não sei se você já me acompanha há um bom tempo, eu vou só resumir isso aqui. Eu passei por um problema de não atendimento de necessidade emocional e isso refletiu na minha vida como um problema de saúde. Eu tive 30 quilos a mais do que eu tenho hoje e o problema não eram os quilos, eram todos os problemas de saúde que vieram com os quilos. Então, quando eu comecei a me amar, eu parei de beber refrigerante, de comer porcaria, eu parei de ir a qualquer lugar, eu comecei a escolher os lugares aonde eu ia me alimentar. E daí, claro, né, sempre tem aquela pessoa que diz, nossa, como você tá metida, como você tá chata, fresca. Eu comecei a sair para os lugares e levar a minha lancheirinha com fruta, com castanha. E sempre tem, né, aquela pessoa que diz, nossa, como é metida, fresca que dói, né? E aí, o que eu quero dizer para você? Você vai saber que você está começando a trilhar o seu processo de cura quando as pessoas começarem a dizer para você que você é uma pessoa egoísta, que você é metido, que você é metida. Aí você vai saber que você está começando a se amar, que você está começando a se valorizar. Me diz aqui se está fazendo sentido para vocês, ó.
Nossa, Hilda, que coisa maravilhosa. Gente, ó, a Hilda tá falando o seguinte, que em março ela começou a fazer aula de dança, dança do ventre. E olha o quanto isso é importante, principalmente para nós mulheres nesse momento, tá? Vou usar o exemplo da Hilda. A dança do ventre, ela mexe muito com o corpo. E conforme a gente vai mexendo com o corpo, a gente vai aprendendo a sentir o corpo e a sentir as emoções. E isso facilita também no processo de cura. E claro que isso vale para os homens também. Se os homens têm aí, se vocês homens que estão me ouvindo, têm aí algo que vocês gostem de fazer, de dançar, música, a música que você quiser, isso facilita o processo também. Para nós mulheres, intensifica o processo. Agora, para os homens, facilita. Por quê? A gente vê que, no geral, os homens são um pouquinho mais durinhos para dançar. E se os homens não se permitem remexer, o que acontece? Fica mais complicado de sentir emoções. Então, olha o quanto dançar é importante para homens e para mulheres, para todos nós. Comecem a buscar coisas que vão trazer prazer, que vão ajudar vocês. É a única coisa? Não, mas agora vocês já entendem que faz parte do processo de cura. É claro que eu não me curei das minhas emoções feridas que eu carregava fazendo dieta, mas a dieta fez parte do processo de cura. Porque o processo, ele é multifatorial. A gente começa a cuidar da mente, das emoções, do coração e a gente vai tendo atitudes que vai atendendo às nossas necessidades emocionais. Eu tinha uma necessidade de me sentir bonita novamente, porque eu me sentia feia, porque eu engordei tanto que nada mais servia em mim. Sabe, quando você vai numa loja, você tem o dinheiro para comprar e você não consegue achar uma roupa que entre em você? Essa era uma necessidade que eu tinha. Sandra, quer dizer que todo mundo tem essa necessidade? Não, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que estão acima do peso, mas estão bem, se sentem felizes assim. Então é por isso que a gente precisa entender quais são as nossas necessidades. Essa era uma necessidade que eu tinha, de me sentir bonita, de me sentir novamente atraente, entende? Então você precisa começar a nomear as suas necessidades para atender as suas necessidades. Vê se está fazendo sentido, digam aqui para mim, escrevam. Exatamente, Elisa. Quem sofre tem pressa. Bem isso. Não dá pra gente ficar sofrendo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes a gente passa uma vida sofrendo. Hoje eu tenho 45 anos. O meu processo de cura começou há muitos anos, mas alguns deles se concretizaram anos depois, outros levou uma década, porque tudo depende. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Sandra, você já se curou emocionalmente dessa questão da saúde, do peso? Eu vou dizer para vocês, não, porque é um processo. Aqui dentro eu já me curei emocionalmente do que me fazia comer, para eu me sentir, né, satisfeita emocionalmente, porque a fome que eu tinha era emocional. Mas eu ainda não concretizei esse processo. Por quê? A pessoa, quando ela emagrece muito, ela fica com o corpo diferente. Então, agora eu preciso malhar, eu preciso me cuidar, eu preciso de um monte de suplementos. Suplementos são vitaminas, tá? Por quê? Como eu perdi muito peso, eu fiquei com algumas deficiências. Então, tudo é um processo. Em algum momento, esse processo vai estar também resolvido, quando eu fortalecer os meus músculos, o meu corpo da forma que precisa para eu ter saúde. Porque eu também tinha essa questão, eu tinha muitos problemas de saúde por causa do peso. Então, o que eu quero trazer para vocês? É que tudo é uma construção. Não existe uma única coisa a se fazer, existe um processo. E a gente não pode negligenciar o processo. Por que eu consegui me curar? Porque eu tinha e busquei autoconhecimento. Autoconhecimento para as emoções, para satisfazer as minhas necessidades emocionais e autoconhecimento para o corpo, para a saúde. Porque como eu queria emagrecer, eu precisava de quem tivesse o conhecimento, né? Para me ensinar o que fazer da forma correta. Então,
é muito importante a gente começar a caminhar. Ah, Elisa, parece que eu estou falando para você, que incrível. Olha, eu dei esse sorriso porque às vezes é assim mesmo que acontece, tá? Não é um sorriso de achar que o sofrimento é bom, não é isso. Mas é um sorriso de dizer que bom que eu estou conseguindo mostrar isso para vocês. Porque olha, se eu vier aqui fazer uma live e se eu conseguir tocar um coração, isso já faz uma grande diferença, porque você, enquanto pessoa, é única, mas você convive com muitas pessoas e a sua tristeza, a sua infelicidade, eu tô dizendo a sua, de qualquer pessoa, tá, Elisa? Não necessariamente você, impacta a vida de outras pessoas. Então, se você começa a se curar, a se amar bem direitinho, você também tem relacionamentos melhores. E, gente, tudo isso é muito importante para o processo de cura, porque como é inconsciente, as feridas emocionais, a grande maioria delas, se a gente não ouve alguém conversar, se a gente não escuta a história de alguém, a gente não busca a cura, porque a gente acha que tá tudo bem do jeito que tá. Olha, quem nunca foi feliz não sabe como é ser feliz e tá tudo bem para essa pessoa. Ela vive uma vida de tristeza, de infelicidade e essa pessoa acha normal isso, porque ela não sabe como é ser feliz. Agora, quem já foi feliz um dia e se sente triste, conhece os dois lados, conhece a diferença. E a pessoa que já conhece a felicidade, ela quer voltar para a felicidade. Mas tem gente que não conhece. Então, é muito importante a gente conversar isso com vocês, né? Eu conversar, vocês ouvirem. Por quê? Porque isso toca o nosso coração. E é a partir desse tocar que a gente busca a mudança. Isso é fundamental para que a gente comece a reconhecer as nossas necessidades emocionais. Ah, Selma, eu também falo, essa live é para mim, amei de coração, que bom. Que bom que vocês estão ouvindo, coloquem em prática todos vocês. Comece escolhendo pelo menos uma necessidade emocional que você vai satisfazer esse mês. Seja ela qual for, de se sentir alegre, de se sentir valorizada, de se sentir confiante e vá tendo uma atitude. Sandra, só a atitude vai ser suficiente? Eu já falei que não, mas é o início. Como nós precisamos de muitos alimentos para a nossa cura emocional, comece se alimentando de cuidar das suas necessidades emocionais. Encare as suas necessidades emocionais como uma refeição, um almoço que a gente coloca no prato, arroz, feijão, salada, legume, verdura, né? A gente coloca azeite, a gente coloca uma pitadinha de sal, a gente tem ali a proteína, a carne, o ovo. O processo de cura é assim, você precisa de vários alimentos para você se nutrir, mas comece atendendo às suas necessidades. Comece pelo básico, pelo que é mais fácil. E daí você vai aprimorando. Você começa a dizer não para o outro, você começa a se colocar em primeiro lugar, você põe um tampão no ouvido para você não ouvir o que os outros vão dizer, né? Porque a pessoa não tem a coragem que você tem de se amar, então ela aponta o dedo. E busque também um autoconhecimento, faça uma constelação, faça uma mentoria. Isso faz toda a diferença no nosso processo de cura, tá? Vamos lá. A Elisa, sim, sempre somos inspirações, isso mesmo. E tem gente... Ah, tá, não, desculpa, agora que eu entendi. Embaixo a Elisa colocou, né, que as pessoas acham que somos egoístas. Exatamente. Cleonice, boa noite. Cleonice, estou caminhando para o fim da nossa live, mas ela vai ficar gravada, tá? Hoje eu falei com vocês aqui sobre as necessidades emocionais. Silvia, boa noite. Sim, muito, que legal. Ah, tá. A Elisa tá falando mais a Silvia, que tá fazendo muito sentido. Tá, então agora vamos botar em prática. Elisa, sabe o que vocês fazem? Você, a Silvia, todos vocês, Edir, todo mundo que tá me acompanhando. Me ouviu?
coloque em prática. É mais fácil a gente colocar em prática quando a gente se compromete com alguém. Se comprometa comigo, faça alguma coisa para atender às suas necessidades emocionais, tira uma foto, me manda, pode mandar no meu direct ou publica no seu stories e me marca. Porque daí o seu cérebro entende, nossa, eu estou me comprometendo, agora eu estou cuidando de mim e fica mais fácil o processo. E eu posso pedir para você se comprometer com o filho, com o marido? Pode. Mas quando a gente tem laços de amor, fica mais complicado, né? Porque a gente sempre arruma uma desculpinha. Ah, amor, hoje eu não fiz porque não deu, sabe? Hoje estava ocupada com outras coisas, mas quando você se compromete com uma pessoa de fora do seu ciclo, como eu, fica mais complicado, porque você fica envergonhado, você homem e você mulher, pensa assim, poxa, eu disse pra Sandra que ia fazer tal coisa e não fiz, aí a gente se sente envergonhado, e isso nos faz ter mais comprometimento com nós mesmos, porque o seu comprometimento, em primeiro lugar, é com você. Mas quando você se compromete com alguém, fica mais fácil o processo. Então, comece a fazer, coloque aí uma necessidade emocional que você vai atender, comece a atender essa necessidade, tira uma foto, faz um vídeo, publica lá nos seus stories e me marca. Assim fica mais fácil, porque você vai ver que não é tão difícil e você começa a cada dia se priorizar mais, a se dedicar mais para você. Sim, algo que nos faça feliz, exatamente, Silvia. Ó, então, que legal, Selma. Selma, porque olha, gente, o que eu costumo dizer, não existe um padrão, não existe, sabe, aquele negócio de que a gente tem que ser todo mundo do mesmo jeito. Olha, Selma, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu emagreci, mas eu sou uma mulher larga. Olha o meu ombro como é largo. Até a minha roupa íntima é larga. Então, eu emagreci, mas eu não tenho como ser aquela mulher pequenininha, fininha, porque também tem o biotipo da gente, né? O meu quadril é largo. Então, a gente tem que se amar do jeito que a gente é. E se tá tudo bem assim pra você, tá tudo bem, então, não tem problema. Agora, dependendo de como a gente se vê, é que a gente precisa buscar um auxílio. E no meu caso, além de eu ter essa necessidade emocional de que eu tava me achando feia, porque na época ainda tem isso, sabe, Selma? É bom até falar isso para todos vocês. Na época que eu estava assim, acima do peso, além dos problemas de saúde, além da ferida emocional que eu tinha dentro de mim, ainda vinha a crença. Porque a ferida emocional, ou ela gera uma crença, ou ela vem junto com uma crença, ou ela nasce a partir de uma crença limitante. E as pessoas do meu convívio, da família, olha, família é um negócio fenomenal, né? Família ama, mas família também destrói. Viravam para mim, colocavam o dedinho em cima de mim e falavam assim, nossa, desse jeitinho que eu vou falar para você. Como você tá feia, hein? Nossa, cadê aquela menina bonita que um dia existiu? Porque você tá muito feia. Imagina, você dizer isso para uma pessoa que tem ferida emocional. A pessoa já está abalada. A pessoa já não tá bem, ainda vem uma pessoa boa, né, um ser iluminado e diz assim pra você, nossa, como você tá feia, hein, que coisa horrorosa, nossa, não consigo nem acreditar que você é aquela minha prima lá do passado. Eu ouvia coisas desse nível, então eu já estava ferida emocionalmente, porque isso foi o sintoma de uma ferida emocional, e ainda tinha pessoas, né, maravilhosas dizendo esse tipo de coisa para mim, e junto com isso falavam bem assim para mim, nossa, onde já se viu uma mulher ficar assim, descuidada, desleixada, ainda tinha essa crença limitante de que mulher tinha que ser aquele padrão. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que se vocês estão bem com vocês, do jeitinho que vocês são hoje, perfeito, maravilha. Por quê? Porque a gente vai se fortalecendo, se valorizando, se amando, e isso é o importante, a gente se amar do jeitinho que a gente é. Mas no meu caso isso não aconteceu, porque além da ferida, tinha uma crença, eu estava fragilizada, sabe aquela coisa de
cachorro morto, né? O cachorro já tá ali doente, morrendo no chão, ainda sempre tem aquela pessoa cruel que vem e chuta. Era isso que estavam fazendo comigo. Mas o que é importante de tudo isso, né? É o aprendizado. Hoje, quando eu me curei e me fortaleci, hoje eu me olho no espelho e eu me sinto bem com os meus quilos. Ainda tenho as minhas gordurinhas aqui, os meus pneuzinhos do lado, mas tá tudo bem. Porque hoje eu consigo olhar além da estética, hoje é a saúde. Conforme eu fui emagrecendo, eliminou da minha vida muitos comprimidos, porque como eu falei, além do problema da ferida emocional, eu tinha problemas de saúde, então eu tomava muito medicamento, medicamento para insulina, para glicose, para libido, para tirar a fome, para dormir, para não ter vontade de comer doce. Gente, era remédio que não acabava mais, era uma coisa horrorosa. Hoje eu viajo como uma pessoa normal, essa viagem mesmo que eu fiz. Sabe que remédio eu levei para viagem? Nenhum. Olha que coisa boa. Então, assim, tudo depende de como a gente se olha, de como a gente se vê, da necessidade emocional que a gente tem naquele determinado momento. Isso é o mais importante para todos nós. Aí, Selma, provavelmente você tem muita saúde pelo que você está falando. E isso é que é importante, disposição. Coisa que eu não tinha, porque eu tinha esses outros problemas que vieram junto com o peso. Eu tinha problema de pressão, de glicose, de insulina, então era muito problema. Vou contar uma coisa aqui para vocês que eu não sei se eu já contei, mas eu vou falar para vocês. Chegou a um ponto, gente, que eu chorava tanto, porque não era pelo peso, era pelo meu sofrimento. Como eu tive problema de glicose e de insulina, eu não sei se alguém aqui já teve, né? Olha o que eu tinha que fazer. Eu tinha um aparelhinho que furava o dedo para medir a glicose antes de eu comer e depois de comer. Então, eu furava o dedo por dia 8 vezes, antes da alimentação e depois. Gente, chegou num ponto que eu não tinha mais ponta de dedo. E é uma agulha, furava, tirava o sangue, aí o aparelhinho media a glicose. É um sofrimento, para mim foi, porque doía tanto que eu já não tinha mais ponta de dedo, eu tinha que furar o dedo 8 vezes por dia. Então, só para vocês verem que o que eu tô falando, eu não tô falando assim, sabe, fantasiando, eu sofri mesmo. Então, era muito mais que um peso no corpo. Era saúde mesmo. Então, assim, se você é uma pessoa que tá bem com o seu corpo, se você tem saúde, isso é que importa, porque com a saúde a gente vive. A gente vive bem, vive feliz. Olha, hoje eu toco os dedos assim, eu não sinto dor. Mas eu sentia tanta dor, os meus dedos, eles eram dormentes, amortecidos, de tanto que furava. Porque uma coisa é você furar o dedo um dia para fazer um exame, tirar sangue uma vez. Agora, você ter que fazer isso todos os dias da sua vida, 8 vezes por dia, é dolorido. É claro, né, que como, eu não lembro se foi a Elisa ou se foi a Selma, alguém falou que nós precisamos ser positivos. Sim, eu era positiva. Apesar de tudo isso, eu agradeci a Deus porque existia esse aparelhinho para furar o dedo para eu poder saber o que eu deveria comer ou o que eu não poderia comer, né? Porque a glicose tem isso. Então, apesar de tudo, eu conseguia ser positiva, porque se não houvesse esse aparelhinho, o sofrimento ainda era maior, né? Que bom, Elisa. Elisa, eu vou te falar uma coisa. A gente às vezes desconhece, né, a razão pela qual a gente conhece uma pessoa, encontra com uma pessoa, mas eu vou te dizer uma coisa, nós desconhecemos, mas quem tudo rege, né, esse ser que rege o planeta, que no meu caso eu acredito ser Deus, essa força criadora, sabe o que faz. A gente precisa estar no lugar certo para ouvir as coisas certas. Então, você desconhece, mas ó, eu vou te dizer, e você no fundo sabe disso também, né, Elisa? Você foi traga aqui por essa força superiora, pelo nosso Deus, se você acreditar em Deus também, se não, pelo que você acredita, com certeza, porque
a gente nunca está só. E quanto mais a gente cura as nossas feridas emocionais e atende às nossas necessidades emocionais, mais esses processos espirituais, esses milagres, esses acontecimentos se instalam na nossa vida. Eu fico feliz de poder estar sendo instrumento para falar isso para você, Liz, e para tantas outras pessoas. E por falar nisso, eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Hoje, 1º de maio, não deu para fazer a nossa live de manhã, tô fazendo agora à noite, mas vou dizer uma coisa. Eu me considero uma trabalhadora da luz. Todas as vezes que eu entro aqui para fazer uma live, para conversar com vocês, cada vez que eu vou fazer um atendimento, seja individual ou seja uma das minhas mentorias em grupo, antes eu peço para o meu Criador, para o meu Deus, que se por um acaso eu for falar uma besteira, eu não puder ajudar uma pessoa, que a minha voz suma, que eu me cale, porque eu estou aqui só para somar, só para ajudar vocês. E já que eu falei em trabalhadores, né, já quero dizer aqui para vocês que todos vocês são muito importantes na profissão de vocês, com os talentos de vocês, porque com certeza vocês tocam, vocês ajudam pessoas aí aonde vocês estão também. E já vou deixar aqui o meu muito obrigada para as pessoas que trabalham comigo, Diego, Raul, Bia, Marcos Vinícius, porque seres humanos precisam de seres humanos, né? A gente não faz nada só. Aliás, a gente não conseguiu nem nascer só, né? Nós precisamos de um pai, de uma mãe, de uma parteira, de um médico. Todos nós precisamos de alguém. Então, olha, eu sou muito grata pelas pessoas que também trabalham comigo. E é isso. Deixa eu ver aqui se eu consegui atender, se eu respondi todos vocês pra gente finalizar a nossa live. Gente, não deixem de compartilhar essa live não, compartilhe com as pessoas que vocês amam. Existem muitas pessoas precisando dessas palavras, tem gente que não valoriza as suas necessidades emocionais e quando a gente satisfaz as nossas necessidades, a nossa vida fica mais leve, a gente consegue deixar a luz que tem dentro da gente, ó, aflorar. Porque enquanto a gente tem ferida emocional, a gente tem medo de deixar a nossa luz brilhar, mas todos nós nascemos para brilhar. E existem pessoas, né, que nos ajudam, que nos favorecem nesse caminho. Ah, Elisa, que bom, Deus me colocou nesse caminho. Isso mesmo, a LSB, Vivendo e Aprendendo, amém. Ó, Selma, nos seus olhos traz paz, saúde, felicidade. Amém por essa pessoa maravilhosa. Obrigada, viu? Eu fico muito feliz porque... Ah, não vou nem falar, gente. Já falei pra vocês que eu sou tímida, já vocês me fazem chorar de emoção, mas eu fico feliz de ouvir essas palavras, viu? Obrigada, vocês tocam meu coração também. E isso é muito bonito porque... Quando a gente sente que nós somos pessoas úteis, aonde quer que nós estejamos, na família, no trabalho, aqui no caso que é o meu trabalho, né? Fazer essa live, despertar vocês, a gente se sente valorizado, isso incentiva a gente ainda mais a fazer os nossos trabalhos, a fazer o que a gente precisa. Então eu agradeço, eu recebo essas palavras com muito carinho, porque isso também faz parte das minhas necessidades emocionais, porque assim como vocês, eu também tenho necessidade de me sentir amada, valorizada, querida, e isso é importante, embora eu faça isso por mim, o que eu estou mostrando para vocês que vocês devem fazer é o que eu faço por mim também. Mas é tão bom quando a gente recebe, né? Quando a gente ouve de alguém isso, eu fico muito feliz. No caso eu não ouvi, mas você escreveu e eu fico feliz do mesmo jeito. Socorro. Ela tá dizendo assim, ó, tô querendo parar de tomar a medicação controlada. Socorro. Eu não sei que tipo de medicação você toma, mas o que eu indico para você? Todo o processo de desmame de medicamento, ele precisa de um médico.
durante todo esse período que eu precisei dos médicos, né, foi muito importante eu ter essa consciência, mas ao mesmo tempo eu tinha a consciência que eu precisava curar a minha mente e o meu coração, as minhas emoções, porque tudo isso piora tudo que a gente tem na saúde. E conforme eu fui me fortalecendo, o que aconteceu? Eu fui conversando com os meus médicos, né? É claro que nem todos os médicos eram médicos que tinham essa visão holística. Sandra, o que é uma visão holística? É aquele ser, ou um terapeuta como eu, ou um médico que olha para você como um ser integral, que tem corpo, mente, alma, espírito, família, energia. E alguns médicos não eram assim, e eu fui trocando de médico até encontrar os médicos que pensavam com o que eu achava importante para a minha cura. E conforme eu fui me fortalecendo emocionalmente, eu fui pedindo, olha, eu não quero mais tomar remédio, me ajuda, o que eu tenho que fazer para você tirar esses remédios de mim? E alguns remédios nós fomos desmamando. Eu tomei muito medicamento para insulina, para glicose, eu tomei muito medicamento para pressão, para muita coisa. E nós fomos tirando aos poucos, porque quando a gente está tomando um remédio, se a gente tira de vez, também causa problemas no corpo, né? Então, o melhor a se fazer é você cuidar das suas emoções, fazer terapia, se constelar. A constelação, ela tem um olhar muito importante para isso, para essas questões de saúde. Então, se você puder, faça uma constelação familiar. Se você se identificar comigo, pode até me chamar. Será um prazer fazer parte do seu processo de cura. E conforme você vai se fortalecendo, você vai repetindo seus exames com seu acompanhamento médico e vendo a possibilidade de tirar os medicamentos, né? Porque a gente precisa fazer todo esse processo com muita consciência e responsabilidade, porque tudo é importante. A medicina é importante, a terapia é importante. A gente só não pode usar os medicamentos como desculpa, como bengala, porque tem gente que se anestesia tanto, com tanto remédio, que para de sentir, que foi o que aconteceu comigo. Eu tomava tanto remédio que eu já não sentia mais, porque os medicamentos, eles adormecem as nossas emoções. Eles fazem bem para o corpo, para o que você precisa, né? Dependendo do que vocês tenham, mas as nossas emoções, elas ficam prejudicadas. Então, se a gente puder manter o equilíbrio entre emoção e corpo, se precisar de um medicamento, né? É melhor. E claro, né, os medicamentos têm o seu lugar também, porque tem tanta gente que tem hoje vida, saúde, porque tem o medicamento. Então, assim, nós precisamos olhar para cada caso e, se possível, faça isso conjunto, né, com o seu médico e com uma terapia que vai facilitar bem. Vou te dizer que eu fiquei muito feliz quando eu consegui tirar os medicamentos. Quando o médico tirou os últimos remédios que eu ainda usava, que eu olhei na minha farmacinha em casa, gente, era uma montanha de remédio. A primeira vontade que eu tive foi de jogar tudo fora. Aí depois eu falei, não, eu não vou fazer isso, porque deve ter alguém que precise. Daí eu comecei a colocar nos grupos, né? Grupos de mães, aqui em Brasília a gente tem alguns grupos que a gente troca experiência, doa roupa, medicamento, coisas, e eu coloquei lá no grupo, porque eu tinha muito medicamento fechado que podia ajudar alguém, então eu acabei doando os medicamentos, mas eu vou te falar que foi uma grande alegria, foi uma grande vitória. Ai, que legal! A LCB, que bom! A LCB, deixa eu te falar uma coisa, para ele, para a LCB e para todos vocês, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, me mandam mensagem, direct, fala assim, Sandra, o que é uma terapia holística? Porque às vezes a gente ouve essa palavra e pensa que pode ter algum vínculo, algum cunho religioso, né? E a terapia, tanto a constelação quanto as minhas mentorias, elas não têm cunho religioso, porque a terapia em si, ela não é religiosa, embora
ela facilite o processo, né? Porque quando nós estamos bem com as nossas emoções, quando nós estamos felizes, fica muito mais fácil a gente professar a nossa fé, a gente ajudar o próximo, tudo isso facilita. Mas o que eu quero dizer para vocês? Esse holístico é como hoje a Organização Mundial da Saúde nos entende. Ela nos entende como seres que têm corpo, que têm energia, pensamentos, sentimentos, emoções e como seres que têm espírito, mas espírito como algo superior e não como algo dentro de uma religião, tá? Então isso é bom trazer essa informação, porque às vezes algumas pessoas, assim como você tá dizendo que é evangélico, muitas pessoas me mandam mensagem falando: Sandra, eu sou evangélico, eu sou evangélica, eu sou budista, eu posso fazer constelação familiar? Todos podem, porque a constelação é uma terapia, então ela não vai interferir na sua fé, na sua crença religiosa, tá? Muito pelo contrário, ela vai te ajudar nas suas emoções, ela vai te ajudar a ressignificar os traumas que vocês, porventura, tenham dentro de vocês, e assim vai facilitar a cura e vocês vão se fortalecer cada dia mais na fé que vocês têm. Então, isso é importante falar, tá? Porque às vezes as pessoas podem ouvir falar essa questão, né, de nós sermos seres espirituais, mas é o que eu acredito, né, pela grande maioria das religiões que eu conheço, que hoje em dia as religiões pregam isso, né, que nós somos seres espirituais tendo uma vida terrena. Então, quando eu digo que o holístico vem desse inteiro, desse todo, é nesse sentido, tá? Mas é importante dizer mais uma coisa, que é bom compartilhar informações positivas. A constelação familiar, ela é uma terapia tão preciosa que hoje o Ministério da Saúde, ele reconhece ela como uma terapia integrativa. O que é uma terapia integrativa? Que complementa todo o seu processo de cura emocional, de cura para a saúde, tá? Então, para vocês saberem que é uma terapia que tem sim esse reconhecimento, esse entendimento, e ela é tão importante, tão preciosa, que aqui em Brasília e em outros estados, né, em outros estados brasileiros e em vários países do mundo, ela hoje já está dentro do Poder Judiciário, nas varas de família, quando tem ali famílias querendo se separar, brigando, né, pelos filhos. A constelação familiar, ela entra ali para fazer uma conciliação, e muitos casais, depois que fazem essa conciliação com a constelação familiar, eles conseguem ver que eles, na realidade, eles não querem se separar, eles se amam. O que eles precisam é curar essas feridas emocionais que tem dentro deles. Então, é importante trazer isso para vocês, porque a constelação familiar é uma terapia que ela cresceu muito nos últimos anos, mas que, às vezes, as pessoas não ouviram ainda falar sobre ela da forma correta e pode causar, né, um certo desconforto, porque é natural de todos nós termos assim um receio do que a gente não conhece, mas é importante vocês saberem que é uma terapia que contribui muito com os processos de cura, com os conflitos familiares, para que eles se resolvam, tá? Inclusive aqui no tribunal perto da minha casa tem uma vara lá de família que tem um índice altíssimo de reconciliação. Olha que lindo, os casais chegam lá querendo se separar e saem de lá mais unidos que nunca. Não é bonito ver isso, né? Famílias sendo resgatadas, reestruturadas. Então, é isso, pessoas queridas. Olha, Não falou muito não, Selma. A live só fica bonita e preciosa porque a gente compartilha. É no compartilhar que todos nós crescemos. Silvia, muitas bênçãos para todos nós, Silvia, para todos nós. Ah, tá, Socorro, para a enxaqueca. Socorro, eu vou te dizer uma coisa. Eu também tive enxaqueca, porque assim, gente, infelizmente, quando a gente tem um problema emocional, ele vem para o corpo.
E ele não vem sozinho, vem com muita coisa. Eu falei para vocês, né, que eu tinha o problema da insulina, porque esse problema era o maior de todos para mim a princípio, porque eu tinha medo de morrer. Porque quem sabe, né, quem já ouviu falar sobre problemas de insulina, ele traz muitos problemas para a saúde, né? Você pode perder a visão, você pode ter uma parada, muita coisa. Eu tinha medo mesmo de morrer e deixar a minha filha sozinha, pequenininha, né? Sozinha sem mãe. Claro que ela tem pai, mas cada um tem o seu papel. O pai é maravilhoso, é importante, mas a mãe é maravilhosa e é importante. E aí eu falei desse problema da insulina e da glicose, mas eu tinha muita enxaqueca, Socorro, porque eu tomava muito medicamento e, claro, né, as feridas emocionais, elas causam dores de cabeça muito profundas no nível da enxaqueca. Então, o que eu quero dizer para você? Conforme eu fui curando as minhas feridas emocionais, eu fui me curando da enxaqueca também. E isso eu vou falar porque é muito bom. Quando a gente ouve alguém dizer que se curou, a gente tem mais esperança. Eu vou te falar uma coisa. Tem exatamente, o meu marido até brinca comigo, ele fala assim, como que você fica marcando o tempo, você sabe de tudo, assim, é porque quando algo marca a vida da gente, a gente grava o tempo, né, e tem, hoje não, eu quero dizer esse mês, né, eu tava até pensando sobre isso, eu estou completando agora 14 anos sem enxaqueca, 14 anos. Sem dor de cabeça. Então, isso é para te incentivar, porque se eu conseguir, você consegue também, tá? Então, é isso, gente. Acho que eu compartilhei demais também, né? Alonguei a nossa live. Já estamos finalizando, Selma. Se precisar, depois você assiste o que faltou. Um beijo. Gente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês quiserem sugerir algum tema de live, me manda uma mensagem, manda um direct para mim, ou então aqui embaixo dessa live, quando eu salvar ela, deixa nos comentários lá, é muito importante, né? Porque daí eu trago um conteúdo que vai ajudar vocês ainda mais. Ah, boa noite, flor de maracujá. Adorei, porque eu amo maracujá. Ai, que bom que já reduziu bastante, fico feliz. Elisa, libertador, sem medicamentos, Elisa. Exatamente. Ai, concordo plenamente. Que bom a LSB. Então é isso, ó. Ai, que bom, Vilma, que você parou aqui, que foi bom. Aonde eu estava, que você só me encontrou agora, cheguei no momento certo. Agora você tá pronta para você olhar para você como você merece, né? Tudo tem seu tempo certo. Ó, a Gislaine tá falando que teve câncer de mama por um conflito emocional com a filha. Ela não me deixava ver meus 2 netinhos. É muito triste. Vou procurar ajuda judicial para não ter uma recidiva da doença. Que Deus me abençoe e vai te abençoar. Agora, Gislaine, eu não sei se você já olhou para isso, né, de forma terapêutica. Olhe para isso também, Gislaine, de forma terapêutica, né? Nós precisamos utilizar de todas as ferramentas que nós temos. Se for o caso, use a judicial também, mas tem aí alguma coisa que precisa ser resolvida emocionalmente. A constelação familiar pode te ajudar, viu? Porque para uma filha não deixar a avó ver os netos, tem alguma coisa aí, essa filha, ela deve ter uma ferida emocional também. Claro que você não pode curar a ferida dela, você só pode curar a sua. Mas é muito importante você olhar para isso de forma sistêmica também, porque isso pode ter a ver com o que nós chamamos dentro da constelação familiar das heranças, das dores, das feridas emocionais que vem passando de geração em geração. Pode ser que não seja necessariamente relativo a você, mas pode ser que essa ferida emocional passou da sua mãe, do seu pai para ela, ou dos bisavós. E a constelação familiar, ela ajuda a olhar para isso também, tá? Se você puder, Gislaine, faça uma constelação também, vai te ajudar muito.
Que bom! Olha, a Elisa falou que vai me acompanhar. Se tem alguém aqui me assistindo que ainda não me segue, já começa a me seguir. Às segundas e às quartas-feiras nós temos live, todos os dias tem conteúdo. E se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para você também não perder nenhum conteúdo. E vamos todos nós, vamos nos dar as mãos para a gente se fortalecer. Vamos compartilhar esse conteúdo, porque esse conteúdo ele pode ajudar muitas pessoas que precisam ouvir essas palavras para começarem a se amar mais. Ah, que bom, Silvia. Depois que me descobriu, não perde mais a live. Que bom, Hilda, que você esteve aqui conosco, tá? Seja muito bem-vinda. Se você ainda não me segue, comece a me seguir. Vamos falar aqui sobre assuntos que vão fortalecer todos vocês para crescerem, para se curarem, para se tornarem pessoas cada dia mais felizes, mais realizadas, tá? Então é isso, pessoas queridas, ó. Beijo grande, tá? Um abraço apertado, fiquem bem, espero vocês na quarta-feira, às 9h09 da manhã, tem Despertar Sistêmico, tá bom? E não deixem de compartilhar e não deixem de começar a atender as necessidades emocionais de vocês, tá? Ah, tá. Tá, Gislaine, que bom, me segue mesmo, a gente vai conversando. Eu não sei de que cidade você fala, eu sei que no Brasil já tem essa conciliação sistêmica em vários estados, mas assim, de cor, eu não sei quais os estados. Você pode buscar saber na sua cidade se já tem essa conciliação sistêmica, tá? A gente vai se falando, gente, um beijo. Tava realmente com saudade de vocês, viu? Tô com um sorriso de uma ponta a outra. É muito bom estar aqui. Um beijo grande. Durmam bem. São Paulo tem, com certeza, porque o juiz que começou a implantar essa conciliação sistêmica, ele também fez um movimento muito forte em São Paulo. Busque saber, Gislane, eu não sei te dizer se essa conciliação ela tem entre avó e filha na vara de família. Eu sei que tem entre casais, tá? Pelo menos aqui em Brasília, o que eu sei, o que eu já vi e participei é de casais. Mas procure saber e... Beijo, Vilma! Mas procure saber, tá, Gislane? E de qualquer forma, se você puder, ainda assim, faça uma constelação que vai te ajudar muito, tá bom? Beijo grande, gente. Durmam bem. Se cuidem, atendam às necessidades de vocês, porque vocês merecem. É algo que vocês realmente merecem e que vão fazer e que vai fazer, na realidade, diferença na vida de vocês e de todos que vocês amam. Beijo grande, boa noite.